Olá, combatentes do Norte da Guerra. Depois desse episódio aí de um míssil que caiu na fronteira da Polônia com a Ucrânia, que matou dois cidadãos poloneses, né? A imprensa não para de fazer matérias, né, que são verdadeiros, né, rufar de tambores no sentido de pedir guerra. Então eles falam em convocação do artigo 4º, artigo 5º da OTAN por parte da Polônia, que os mísseis seriam russos, etc. Bom, em primeiro lugar, nós não temos condições de saber se esses mísseis são russos, se são ucranianos, se são algum fornecimento da OTAN, se sabe muito pouco a respeito. Tem gente que está mandando fotos para cá, não acharam uma foto assim do motor do míssil. Pode ser foto de qualquer motor, de qualquer míssil, de qualquer lugar do mundo. Não dá, eu já falei para vocês. Vídeo e foto não é prova crível, tá? De acontecimentos militares. A gente tem que analisar todas as variáveis, todas as circunstâncias envolvidas. Então é muito difícil dizer que esse míssil veio da Rússia, que veio da Ucrânia, o que é que seja. Eu acho que é necessário nesse momento muita responsabilidade, porque nós estamos falando de acontecimentos que podem descambar para uma terceira guerra mundial. Talvez alguns dos jornalistas não tenham se dado conta disso ainda, tá? Que nós podemos caminhar aí para uma guerra mundial, né? A OTAN declarar guerra à Rússia, posicionar tropas do terreno, entrar na Ucrânia, né? Haver um embate de tropas da OTAN com tropas russas e um dos dois lados apertar o gatilho nuclear e a gente ter um holocausto na Europa Oriental que pode se arrastar para o restante da Europa e para os demais países do mundo. Então é um momento de muita frieza, muita análise, muita responsabilidade. Esse é um momento que é necessário a presença de um adulto na sala. O que se sabe no momento é que o míssil efetivamente caiu na Polônia. Até onde se sabe é o que se tem no momento. Esse míssil pode ter sido um míssil ucraniano, né, que se desviou e caiu lá, ou russo, pode ter sido um míssil russo que foi abatido, né, se descontrolou, continua a trajetória de voo até cair na Polônia. Isso também pode acontecer porque a distância dessa cidade à fronteira polonesa é muito curta, são só 7 quilômetros. 7 quilômetros, eu falo sempre, em combate, ainda mais para esses mísseis que têm a velocidade do som aí, não é nada. Né? É uma distância muito, é questão de minutos, de pouquíssimos minutos, né, para se cobrir essa distância. Então é muito cedo para dizer que esse míssil veio de um lugar ou de outro. E é muito irresponsável também atribuir, tá, a execução aí desse disparo a um país ou outro. Eu acho que é o momento de se ter aí muita responsabilidade nessas análises. Eu particularmente procuro ter isso, porque a gente sabe que essas coisas podem sair do controle. O fato é o seguinte: houve um recrudescimento dos ataques russos à Ucrânia hoje, à infraestrutura ucraniana, tá? Eles atacaram diversas instalações elétricas aí, visando desabilitar a infraestrutura da Ucrânia. Eles voltaram a fazer esses ataques. Esses ataques eram esperados. Eu já falei várias vezes aí que a Rússia, mais cedo ou mais tarde, ela teria que se render a essa modalidade de guerra, porque é uma carta que não pode ficar fora do baralho de operações militares e acabou acontecendo. Agora, a gente espera que todos os lados tenham aí um pouco de consciência e se busque uma negociação de paz, mas não é isso que está acontecendo. A gente não vê, inclusive, nem por parte da imprensa, né, um protesto no sentido de que seja feita a paz. A imprensa ela assumiu um lado descaradamente, é descarado, tá? É gritante, chega a ser triste o posicionamento da imprensa europeia com relação à guerra da Ucrânia. A gente fica uma torcida mesmo, só falta o pessoal trazer, ficar pulando nas arquibancadas, trazer bandeira, abrir champanhe, etc. É lamentável esse tipo de comportamento por parte da imprensa, porque um dia essa guerra vai acabar, essas imagens vão ficar gravadas e mais cedo ou mais tarde um jornalista desse aí vai ser cobrado com relação ao seu posicionamento, que no nosso ver é bastante irresponsável. Bom, com relação ao lançamento de mísseis, eu acredito que vão ocorrer aí, né, reuniões da Polônia e seus parceiros da OTAN
no sentido de ver quais serão os desdobramentos, o que vai acontecer, se haverá protestos com relação à Rússia, mas precisa haver também uma investigação, né, sobre esse lançamento, para saber se esse míssil era russo, se o míssil era polonês, da onde, enfim, da onde veio esse míssil, quem foi o responsável pelo seu disparo. E o importante seria essa investigação ser feita a nível internacional, porque senão vai ficar que nem esse caso aí, né, da destruição do Nord Stream, que ninguém sabe até hoje quem foi que fez. A coisa continua muito obscura. Pelo que a gente já conhece, né, dos meandros dessa guerra, é provável que essa situação do míssil aí, ela fique do mesmo jeito. Se não escalar, né, por um endurecimento da OTAN e da Rússia, eu acho que vai ser uma investigação que não leva a nada, vão ficar as acusações mútuas aí, enfim, essa situação pastosa. E outra também, nada impede dessa situação voltar a acontecer. Os combates são muito intensos, tá? Os disparos têm um alcance muito grande, a capacidade defensiva das forças aeroespaciais da Ucrânia vai acabar desviando muitos mísseis da Rússia, os próprios mísseis defensivos da Ucrânia também, um ou outro, podem se descontrolar e vir cair em zona habitada da Polônia, da Romênia, de qualquer outro país aí vizinho da Ucrânia, ou mesmo países mais distantes aí, porque alguns desses mísseis aí têm uma autonomia muito grande. De maneira que a gente está vivendo um cenário bastante perigoso, né? É importante que as autoridades nesse momento ponham água fria na cabeça. O triste é que a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, está envolvido nessa guerra emocionalmente, militarmente, economicamente, até o pescoço. Então, não vai haver quem modere os Estados Unidos. Eu sempre falei aí que um país que tinha muitas condições de mediar muita coisa nessa guerra era a Turquia, mas agora com os recentes atentados, parece que teve outro hoje, na Turquia, o Erdogan ele deve se afastar um pouco dessas questões aí e focar mais nas questões internas. Que teve o atentado ali, que parece que foi perpetrado pelos curdos, e ele está jogando a responsabilidade desse atentado em países da OTAN. Essa situação ela realmente pode evoluir para uma coisa bastante desagradável. Enfim, nós não temos um cenário dos mais aprazíveis, né, nessa situação da guerra da Ucrânia. A tendência é só piorar. Tá? Devem chegar os reforços da Rússia em breve aí. A União Europeia, que já colocou mais de 8 bilhões de euros na Ucrânia, agora parece que vai treinar mais um contingente de 15 mil ucranianos aí. Diversos países da União Europeia vão ajudar o treinamento dessas forças. Enfim, a gente não está vendo nenhuma possibilidade aí dessa guerra dar uma amornada. Pelo contrário, a tendência é ficar cada vez pior. A conclusão disso tudo é que pode haver outros casos de mísseis desgovernados em direção a países vizinhos da Ucrânia. Até mais, pessoal.